Boa tarde, turma. Tudo bom? Aqui nós vamos falar para vocês agora uma aula só de mapa da Primeira Guerra Mundial, no principal cenário dela, que foi justamente a Europa, né? Nós tivemos guerras aqui na Europa e nós tivemos guerras no Oriente Médio, né? Mas vamos concentrar nossos vídeos hoje aqui no cenário europeu. Bem, vamos descobrir agora os países envolvidos, né? Nós temos a França, a Inglaterra e a Rússia, formando a Tríplice Entente, né? Eles eram aliados, se um mexer com um, tá mexendo com os outros dois, né? E assim a Europa fica bem pequenininha, né? Lembrando que a Europa dominava boa parte da África, muito, quase toda a África como um todo, e boa parte da Ásia também. Então, e sem contar que o capital financeiro deles dominava a América Latina, podemos dizer assim. Então, todo mundo fica envolvido nas questões europeias, por isso vamos chamar de Primeira Guerra Mundial, porque todos vão acabar sendo envolvidos. Sem lembrar que a França tinha um vasto império colonial e ela utilizava vários soldados de origem coloniais em seus exércitos, como também a Inglaterra, né? Na Inglaterra era gente do Canadá, que na época pertencia à Inglaterra, neozelandeses, australianos, sul-africanos, né? Tem uma turma lá do Paquistão, que são os Gurkhas, que até hoje, apesar do Paquistão ter sido a independência desde a Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, tem uma região do Paquistão que manda tropas até hoje para o Reino Unido, né? São os Gurkhas, uma tropa de elite, né? Muito bem treinada, por sinal. Então, para enfrentar a Tríplice Entente, nós temos a alianças centrais, né? A Aliança Central, que é o Império Alemão. Botei meu lápis aqui melhor. O Império Alemão, que era grande, enorme, né? O Império Austro-Húngaro. Deixa eu tirar esse negócio bem aqui. Sai daí. O Império Austro-Húngaro, e tinha também a Itália. Porém, a Itália não entra na guerra a favor da Alemanha e da Áustria, porque, segundo a Itália, eles foram os agressores, né? Segundo a Itália. E ela muda de lado a partir de 1915, ela passa para a Tríplice Entente. No lugar da Itália entra essa figura bem aqui, que é o Império Turco-Otomano, né? Bem aqui embaixo, né? Ele vai ser importante no outro cenário lá do Oriente Médio, mas também vai atuar aqui na questão dos Balcãs, né? Então esse é o cenário dos países europeus. Bem, aqui na Europa nós vamos ter duas frentes, né? Uma frente aqui ocidental, né? Que é a Guerra de Trincheiras, que vai ser uma guerra parada, que vai durar de 1914 a 1918, basicamente. Apesar da Alemanha, nos primeiros meses, chegar até Paris, que é bem aqui, mas aos poucos ela vai ser empurrada até a fronteira da Bélgica, e aí, a partir de finalzinho de 1914 até o final de 1918, né, vai ser a chamada Guerra de Trincheiras, né, onde será concentrada uma grande zona de mortandade, em que nem o Império Alemão e nem as tropas franco-inglesas não irão ultrapassar, não vão fazer muitas ultrapassagens. Vai ser uma terra estável entre aspas, né? Porque morrerá muita gente. E no front oriental, nós temos aqui o forte exército alemão contra o fraquíssimo exército russo, né? E essas questões entre Alemanha e Rússia, né, vai fazer que em 1917 a Rússia entra em colapso, né, econômico, social e político, que em seu país vai ter a chamada Revolução dos Trabalhadores, a primeira na história, né, a Revolução Bolchevique, né, que vai tirar, em fevereiro de 1917, o czar do poder, né, tendo um governo dual, com a burguesia liberal no poder e as camadas bolcheviques dominando as ruas, né, podemos dizer assim, de Leningrado, que ficava bem aqui, a capital era em Leningrado, e em Moscou, suas duas principais cidades, né. E já em outubro, os bolcheviques vão dar um golpe de Estado, tomando o poder,
né, de fato, e encerrando o processo revolucionário russo, né, tomando poder. E a partir de 1918, com a paz, eles vão promover uma paz com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk, que é uma cidadezinha bem aqui, onde fica a Polônia hoje, onde a Rússia se retirará da guerra, né, e vai fazer com que esses soldados que estão aqui na fronteira entre a Rússia e a Alemanha, soldados alemães, se desloquem para ao lado ocidental, né? Em teoria, cerca de 2 ou 3 milhões de soldados deslocando para o outro lado ia favorecer numa batalha final contra a França, né? A França poderia cair, porém os americanos já percebendo a manobra, né? Os americanos que financiaram tanto a Inglaterra, que financiaram tanto a França por 3 anos, e vocês sabem que arma custa dinheiro. Quanto custa uma arma? Quanto custa uma pistola? Quanto custa um fuzil, né? Um fuzil mais barato que a AK-47 hoje custa em torno de $45 mil, né? Faça as contas. Então é muito caro, né, se você se armar para uma guerra. Então os americanos financiaram, deram comida, né, gastaram dinheiro, e esses países, tanto Inglaterra quanto França, eles se endividaram com os bancos norte-americanos, né? Bem, há várias teorias para entrar dos Estados Unidos na guerra, inclusive a teoria que o Kaiser financiou, Kaiser, que é o imperador da Alemanha, financiou com o México, né, articulando com o México, né, para que o México entre em guerra com os Estados Unidos, e aí os americanos ficaram sabendo, né, os americanos não entraram em guerra com o México, muito pelo contrário, declararam guerra ao Império Alemão. O Império Alemão bombardeou, torpedeou vários navios americanos, né, e anteciparam a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. E quando as tropas americanas se prepararam para entrar, né, entraram, né, e aí começaram a fazer a diferença. Não adiantou nada o deslocamento alemão de vários soldados que estavam na frente russa, que se deslocaram para o fronte ocidental. Não adiantou nada, porque aqui eles vão se deparar com um exército gigantesco, que vai começar a fazer a diferença, né, que é o exército norte-americano, né. E aos poucos os alemães vão perceber que eles não vão poder ganhar a guerra. E outra coisa, ao mesmo tempo, né, a partir de outubro de 1918, além da gripe espanhola, né, estava acontecendo também vários movimentos revolucionários dentro do Império Alemão. Então, a alta burguesia alemã e parte do seu comando militar percebeu que a Rússia poderia ter o mesmo destino da Rússia, que a Alemanha poderia ter o mesmo destino da Rússia, isto é, se transformar em uma nação com domínio do proletariado, com domínio, por exemplo, dos bolcheviques alemães, né? Que é a Liga Espartaquiana, comandada por Rosa de Luxemburgo, uma dissidência do Partido Social Democrata Alemão, né? Então, havia células revolucionárias dentro da Alemanha, e essas células estavam ativas, e essas células poderiam transformar a Alemanha em uma nação revolucionária operária, né? Aquilo que Marx previa. Só que aí, galera, a alta burguesia alemã, isto é, seus grandes empresários, juntamente com a cúpula militar, depõe o czar, tira o czar do poder, desculpa, czar não, cara, é o Kaiser, tira o Kaiser do poder, Kaiser, né, Kaiser é imperador na Alemanha, czar é imperador na Rússia, né, para esclarecer o caso, tira o Kaiser do poder, né, e começa a negociar a paz, né, dá um golpe de Estado e começa a negociar a paz com a Inglaterra, França e Estados Unidos, principalmente, os 3 grandes do lado ocidental, né? E é o tempo que eles terão para reprimir o processo revolucionário. Esse processo revolucionário vai ser reprimido em 1919, né? Com a queda da Liga Espartaquiana, comandada por Rosa de Luxemburgo. Inclusive,
essa liga conquistou, dominou Berlim, a região de Berlim, de Hamburgo, né? Aqui na Baviera, a região mais rica da Alemanha, né? A região mais rica da Alemanha chegou a ser dominada por essa liga, por alguns meses, né? Então, temendo esse processo revolucionário, a alta burguesia alemã depõe o czar e negocia com as potências ocidentais. Bem, essa é a nossa horinha no mapa, depois a gente conversa mais.